O Bahia ontem na Arena Fonte Nova jogou um futebol eficiente, não foi um futebol vistoso, o Bahia não fez um grande jogo, mas foi cirurgicamente eficiente, porque nas poucas chances de gol que teve, acabou capitalizando em cima de um Vitória que no primeiro tempo não teve coragem para jogar. Na segunda etapa, o rubro-negro foi para cima, pressionou, teve algumas oportunidades, mas não teve a mesma eficiência que o Bahia. Falando em coragem quem teve, meu povo, foi Everton Ribeiro. Ao dividir uma bola, bate a testa no joelho de Hiller, um lance completamente involuntário, sem nenhuma maldade por parte do volante do Vitória. Ficou tonto, grogue, ficou no jogo. Caiu, ficou tonto, permaneceu no jogo e foi recompensado com um gol. Um gol onde a sorte privilegia os corajosos. Porque na hora que ele puxa a bola para si, ao invés de devolver para Tassiano, Lucas Arcanjo dá 2 passos para frente para diminuir o ângulo dele na hora que ele fosse finalizar. Só que a bola desvia em Wagner Leonardo e encobre o goleiro do Vitória. Também falando em coragem teve Rafael Ratão para sair do banco depois da letargia de Rogério Ceni para mudar a equipe do Bahia enquanto o Vitória era superior, mas Rafael Ratão teve coragem, porque Lucas Esteves abre o braço e diz: venha, pode vir para cima, e Ratão fez o quê? Então tome o drible da vaca para passar por Lucas Esteves, para cruzar para dentro da área, para Juba também com coragem, bater com a perna que não é nem a boa, o pé direito, para poder vencer Lucas Arcanjo e fazer 2-0, dando números finais ao clássico. Tecnicamente falando, de todos os Bavis que a gente teve esse ano, esse foi o pior, foi o mais pobre, mas o torcedor do Bahia não tá nem aí. Viu o time vencer, acabar uma sequência de 5 jogos sem vencer na Série A e, claro, voltar a mirar uma Libertadores. Todo Bavi é bom, mas tecnicamente falando, foi um Bavi que ficou devendo, né, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. O meu pensamento é o seguinte: clássico, ele é bom de ser jogado, mas o bom mesmo é você vencer o clássico, né? Então ele é feito para jogar, mas o bom é você vencer, independente da condição em que você se encontre, se você é melhor ou pior do que o outro. E o Bahia fez a parte dele, né? O Bahia teve no primeiro tempo um domínio maior, número de passes, posse de bola, mas a definição ainda continua sendo um lado fraco dessa boa equipe do Bahia. Aí no segundo tempo o Vitória voltou melhor, realmente. Teve chance, o Marcos Felipe salvou aquela bola, principalmente a de Janderson, porque a do Carlos Eduardo foi em cima dele, né? Mas a de Janderson ele teve que se esforçar um pouco para fazer uma boa defesa e evitar o empate. Aí veio aquele gol do Juba, no final do jogo ali já, né? O Vitória estava muito em cima, o Bahia atacando, o Ratão, você já falou como aconteceu. Então, o mais importante nisso tudo é que o Bahia conquistou 3 pontos. O Bahia conseguiu um resultado importantíssimo ontem contra o Vitória, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Um time que tinha 5 jogos que não vencia na competição, então retornou hoje o 7º lugar permanece com o tricolor de aço. E daqui a pouquinho o Rogério Ceni vai falar de algumas situações que têm sido provocadas principalmente durante a temporada, né? Ele vai falar da queda do rendimento do time, ele vai falar da importância da vitória de ontem contra o rubro-negro, sobre mudança de esquema, vai falar sobre o time jogar em transição. Então, daqui a pouquinho o Rogério Ceni vai fazer um apanhado desse clássico de ontem, em que o Bahia saiu vencedor, 2-0. É verdade que o Bahia sentiu muito, principalmente com a saída do Everton Ribeiro, porque Everton Ribeiro é o maestro no meio de campo do Bahia. Saiu cedo na partida, fez o gol antes, mas para poder trazer até um posicionamento do Bahia, a gente percebe que o Bahia ainda sente falta de algumas peças que possam ser utilizadas no time em substituição aos titulares. Quando saiu o Everton Ribeiro, entrou o Biel, o Tassiano foi fazer a função do Everton Ribeiro e já não tem a mesma qualidade e não tem a mesma intensidade, por exemplo, de passe prolongado, de passe rápido do que o próprio Everton Ribeiro. Tentou-se com o Depena, mas o Bahia sentiu muito a saída do Everton Ribeiro e não tinha o jogador para poder fazer a transição rápida, além do Biel, que seria o Ademir.
E o Bahia sentiu muito no jogo de ontem. Daqui a pouquinho o Rogério Ceni vai falar um pouco mais sobre isso. Mas importante é que o Bahia voltou a vencer 2-0 contra o Vitória. O Tricolor fez as pazes com o torcedor de vez, né? Nesta semana avançou na Copa do Brasil depois de vencer o Botafogo por 1-0. E aí agora também avançando no Campeonato Brasileiro com 35 pontos conquistados, Pedro. Bom, e clássico também vale aquela máxima, né? Nem sempre clássico se joga, clássico se ganha, e quem venceu foi o Bahia. Vamos ouvir então o Rogério Ceni, o que é que ele tem a dizer sobre o Bavi? Vamos ouvir primeiro ele explicando a queda de rendimento da equipe no segundo tempo do clássico realizado ontem. Isso. Nós vemos jogando aí uma sequência, serão 7 jogos consecutivos, antes de uma sequência de 7 jogos novamente. 7 jogos em 21 dias. É normal que caia um pouco fisicamente o jogo no segundo tempo. O fato de não ter, por exemplo, um Rezende, né? Ou um Nico, pra gente colocar também pra fixar um pouquinho mais a frente à área e ter. A gente se defende com Depena, com Iago, que são todos jogadores de construção, né? Bastante trocas de posição. O Juba sai da lateral esquerda, vai pra segunda linha, Iago entra na primeira. Então, assim, devido às trocas e talvez não ter um jogador ideal para aquele momento do jogo, por exemplo, ter o Ademir, por exemplo, para colocar de velocidade do lado, né? Faz falta pra gente. Eu acho que nós sofremos além do normal, concordo contigo. Caímos um pouquinho. Caio vem jogando consecutivo, Jean Lucas vem jogando consecutivo, Everton Ribeiro saiu lesionado, Cauli cansou um pouco. Eu acho até natural pelo número de jogos que a gente fez, pela sequência de jogos que a gente fez. Não conseguimos encaixar bem os contra-ataques, onde poderíamos ter matado o jogo. Erramos um pouquinho de posicionamento quando o Everton sai. O Tassiano vai ocupar aquela função e não faz exatamente o que era proposto a fazer. E depois ele sai com uma pancada também no intervalo, que já estava com o pescoço ruim, e o Depena entra naquela função. Mas acho que um jogo equilibrado, um bom jogo, e a gente define no propósito que foi o que a gente tinha em mãos, que era tentar continuar a ser ofensivo, tentar contra-atacar, porque nós não tínhamos a possibilidade de escolha, ou a não ser que botasse um terceiro zagueiro, um jogador para defender as bolas aéreas, que foi o que também o Vitória tenta no final. Então, dentro das características que nós tínhamos de jogadores no banco, nós tentamos fazer o melhor possível, ajustar da maneira como a gente podia para não perder a chance também de contra-atacar. Uma pena que o gol só sai muito no fim e a gente tenha que sofrer tanto até a chegada desse gol. Tá, então a palavra do Rogério Ceni falando, tentando explicar o porquê da queda de rendimento da equipe no segundo tempo do jogo de ontem, realizado na Arena Fonte Nova, que o Bahia acabou vencendo o Vitória por 2-0. Rogério falando, a gente não precisava sofrer tanto, mas sofreu muito porque você demorou pra mudar também. Porque ele viu o Vitória melhorar com as entradas de Lauan e de Pablo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Thiago Carpini falando sobre isso, né? Demorou de mexer, viu o Vitória crescer no jogo e ele tava na beira do campo só olhando. Passageiro da agonia total. Então me desculpe, Rogério, que pena que a gente sofreu até o fim para poder fazer o segundo gol, mas pela sua inércia. Porque, vou te dizer uma coisa, antes da gente ir pro intervalo, em todos os Bavis, salvo o Bavi do Brasileiro, Rogério Ceni, ele foi mal em todos os outros Bavis. Todos, na escalação, principalmente nas substituições. Então me desculpe, se ele tá fazendo essa análise de que o Bahia sofreu e que só conseguiu o gol no final, muito passa pela incapacidade de Rogério de ver o jogo e de fazer as mudanças na hora que precisariam ser feitas. O que me surpreendeu foi o quão mal Biel entrou no jogo. Verdade. Entrou mal na partida, jogando inclusive na posição que ele gosta de atuar. Ele entrou mal na partida, não conseguiu mostrar, na verdade conseguiu mostrar o porquê que ele não consegue ser titular no time do Bahia. Muito inconstante. Inconstante, exatamente. Tem momento que você espera algo do Biel e ele não dá. Tem outros momentos que você diz, lá vem Biel, vamos ver se agora ele vai. Aí ele acaba conduzindo e fazendo boas jogadas. Então eu acho que esse tipo de participação dele que acaba dificultando a entrada dele na equipe titular e a manutenção dele no time titular. E falando de Everton Ribeiro, algum parecer com relação à lesão dele na testa, no olho? Como é que Everton Ribeiro tá? Porque tem uma imagem que mostra que o olho dele ficou bem inchado e a testa com um galo que não tinha mais tamanho, Valença. Pois é, teve essa situação, eu tô aqui agora, vai ter o boletim médico, mas não é um boletim médico não, rapaz. É um boletim da esposa do Everton Ribeiro. Gente, tá tudo bem, graças a Deus. Foi um mega susto. O Everton saiu do jogo e foi fazer uma tomografia.
Graças a Deus não deu nenhuma fratura. E aí, lá no prédio tem 2 amigos queridos que são oftalmologistas. E aí, o Everton foi em um deles, ele deu uma olhadinha, visualmente tá tudo bem. Sugeriu fazer um exame hoje pra ver exatamente como tá, que tá muito inchado. Mas graças a Deus, nada grave. Tá aí, então. Não deixa de ser um boletim, não deixa de ser uma resposta, meu amigo. Ela publicou isso no Instagram dela. Legal. E é bom que tranquiliza a torcida do Bahia. Agora, do ponto de vista clínico médico, a gente não sabe se ele vai estar em campo no sábado, né? Vai depender do desinchaço e por aí vai. Exatamente. Tem essa outra questão aí que envolve muito mais, né? E é isso que chama atenção, né? Pra poder ver o que, vai acontecer no processo, né? Não teve nada de grave, isso é bacana. Mas isso não quer dizer que ele está pronto para poder jogar. Agora, tempo ele tem também. Hoje é segundo, o jogo é só no sábado. O jogo é só no sábado. Ele que vem numa batida boa, né? Jogando, tirando o jogo de ontem, tava participando de praticamente todas as partidas, 90 minutos, o Everton Ribeiro. Então, acaba chamando atenção. Para 3, que é a questão da mudança de esquema tático da equipe do Bahia. Quando é questionado, o técnico Rogério Ceni, ele explica o porquê que não existe essa mudança de esquema no tricolor. O Caio é um volante construtor que marca relativamente pouco perto de outros volantes no Brasil e que constrói muito com relação à maioria. Mas você não tem como mudar muito a característica. Nesse momento não há, mesmo com a semana vazia, você não tem uma opção de dizer, não, eu quero ser defensivo, eu quero colocar Rezende e Nico de volante na frente. Você não tem esse jogador. Então você tem que treinar diante daquilo que você, as peças que você tem. Qualquer um que eu colocar ali, você pode escolher o Iago, Depena, que já jogou nessa função, e o Caio. E a característica deles é jogar, né? Na do Jean Lucas, nós praticamente nem temos um substituto direto pro Jean Lucas, né? Depena ou Everton Ribeiro? Qual é a característica dos dois? É jogo. Então nós temos que treinar dentro das características que nós temos. Não adianta a gente querer muito falar, não, mas vamos trocar o sistema. Gente, se os volantes todos jogam, os que tem, você não tem como, você tem como tentar ajustar em matéria coletiva a aproximação das linhas e tentar se defender daquela maneira. Mas você não pode trocar radicalmente, né? A não ser que você possa dizer, pô, poderia ter enfiado um terceiro zagueiro na área pelas bolas, mas a gente não tá mais acostumado tanto a jogar com esse terceiro zagueiro, e as linhas, os laterais nossos fizeram, pra mim os 2 laterais hoje fizeram grande partida, tanto o Arias quanto o Juba. O Juba vai ganhar um destaque até maior por vocês pelo gol, que é natural quando se faz o gol, mas o Arias pra mim foi o melhor jogador em campo nosso hoje, e olha que ele voltou da Copa América um degrau abaixo do que ele foi, que ele tava no momento, ele chegou aqui, demorou, cresceu e tava no melhor momento. Quando voltou da Copa América não jogou tão bem, e hoje novamente faz uma grande partida, e pelo controle que esses caras dão de profundidade, na verdade não se faz necessário um terceiro homem de centro. Agora, pela bola aérea, quando sai, antigamente saiu o Everaldo, por exemplo, ou o Tassiano, entrava o Oscar. O Oscar te dava uma sustentação defensiva nas bolas paradas, né? Hoje nós não temos. Porque aí você diz, não, mas o Caio vai sair, mas eu ponho o Rezende pra fazer essa sustentação, né? Então, você, em tese, a maneira que nós temos pra se defender é estar com a bola. Quando você perde a posse, esse jogo não fica bom pra gente. Mas então vamos. Não vamos. Não tem. Os que nós temos, tem, mas estão lesionados. Então nós não temos como alterar a maneira. Nós temos que ter a bola. Essa é a resolução que a gente chega final, porque nós não temos não temos jogadores altos para entrar, não temos volantes de marcação hoje disponíveis para entrar. Ou tem a bola ou você sofre. Nesse momento não há outra opção. Eu só vou discordar de uma coisa aí de Rogério. Pra mim, Arias não foi o melhor jogador do Bahia, não. A gente votou ontem a Everton Ribeiro pela coragem, pela bravura de permanecer. Mas pela simbologia, né? Pela simbologia, perfeito, Marquinhos. Mas pra mim, o melhor em campo ontem do Bahia chama-se Gabriel Xavier. Monstruoso na zaga, Gabriel Xavier. Jogou muito. Que atuação, viu? Mas uma bela partida do Gabriel Xavier que vai se firmando. Ô Pedro, e até em relação ao jogo de ontem, pra gente encerrar o bate-papo com o Rogério Ceni, ele vai falar sobre a questão do time jogar em transição. E ele vai trazer a explicação dele porque que ele não considera que o time do Bahia possa jogar nesse momento, nesse tipo de esquema tático. Deixa eu explicar, nós temos 4 jogadores no campo que se eu começar a acelerar esse jogo e fazer um jogo de transição, nós vamos sair perdendo contra qualquer equipe. Para que a gente tenha esses 4 caras no meio campo, mas você pode não ter, posso não ter, mas eu prefiro tê-los porque eu acho que eles são jogadores diferentes. Você tem que ser um pouco mais cadenciado, você tem que construir como a jogada do gol começa numa construção a 3, com área de um lado, com o Tassiano dando amplitude do outro, uma boa distribuição interna de passes, uma virada, 1-2 novamente no Everton, só que ele não dá a bola e acaba girando, e tem um pouquinho
pouquinho de sorte também, porque desvia a bola, não lembro em quem foi, mas desviou e dá o gol. Mas é uma jogada bastante trabalhada pela gente, bastante padronizada pela gente, esse tipo de construção. Quando ela encaixa bem e você consegue inverter o lado, trazer pra dentro, ter cada um ocupando o espaço de campo correto, tende a dar boas jogadas. Agora, se a gente acelerar mais o jogo, esses 4 caras não vão aguentar tanto tempo dentro do campo. E a alma desse time, ele é formado em volta desses 4 jogadores. Então, assim, cada vez, se pega o Botafogo, querer acelerar contra o Botafogo, loucura, vai perder. Quer acelerar contra o Palmeiras? Loucura. Contra o Flamengo, talvez dê pra acelerar um pouco mais, porque é um time mais parecido com a gente, toque de bola, né? Mas o próprio São Paulo, apesar que tem Lucas agora, Ferreirinha jogando, que aceleram muito o jogo, mas pra ter mais minutos de Caio, Everton, Jean e Cauli, se a gente fizer muita aceleração, não vai. Então nós temos que construir. E, repito, eu não vou entrar aqui, pelo amor de Deus, senão os caras brigam aí, falam que a gente tá... Mas nós precisamos de bons gramados pra fazer isso, pra executar essa função. Senão, os erros aumentam. A gente faz escolhas erradas, joga uma... E hoje nós cometemos alguns erros. Por exemplo, quem saltava pra marcar o Gabriel Xavier, era o 8 deles. Saltava pra marcar o Xavier. Nós muitas vezes não viemos atrás pra fazer o terceiro homem atrás, pra ter essa toca. Então, assim, principalmente quando saiu o Everton, o Tassiano, ele ficou com essa função de baixar, mas o Tassiano tá muito acostumado a jogar. E ele vai à frente e fica vazio o meio campo. E aí a gente começa a perder o controle do jogo. O Depena entra pra tentar sustentar mais ou menos o que o Everton fez. E melhora um pouco. Mas mesmo assim a gente acaba errando mais do que de costume. Mas para esses jogadores jogarem juntos, se faz necessário desacelerar um pouco o jogo na hora de construir. Eu te dou um exemplo. Everaldo pega uma bola de contra-ataque, dá o passe para trás. A torcida toda vai. Pressionado pela vaia da torcida, o Everaldo arrisca uma bola no Cauli. 1 contra 3. Você lembra? Isso é em virtude do que o torcedor quer o jogo para frente todo o tempo. Nós não aguentamos. Fisicamente, a maioria dos times são mais fortes do que a gente. Então, nós temos que ter a calma. E eu compreendo também o torcedor que quer ver o time lá na frente toda hora. Mas se começar esse troca-troca de ações, não vai funcionar bem com a gente. Tá aí, então, a palavra do Rogério Ceni, falando da questão física, em termos de força do time do Bahia, que não teria como jogar em transição durante todo o jogo. Ele tem razão. Sim. Até pelas peças que ele tem no meio de campo, né? E não são características, né, de Cauli, de Tassiano, de Everton Ribeiro, de serem jogadores de acelerar o tempo todo, senão você vai matar os caras e o Bahia já tá morto. O Bahia fez quantos jogos em 60 dias? Foram 21 partidas. Isso. Um jogo a cada 3 dias, praticamente. É um praticamente. absurdo, gente. É um absurdo, com um elenco curto, então o torcedor do Bahia vai ter que ter um pouco mais de paciência com a maneira que esse time do Bahia está sendo construído. E assim, Tony, esse lance que ele cita de Everaldo, ontem o torcedor do Bahia quase mata Everaldo, porque ele pegou uma bola, com a defesa do Vitória montada, Everaldo pega uma bola no meu campo, ele vira pra Canu. Tudo bem, tinha Carlos Alexandre ali do lado dele, mas é a construção, é dar tempo do time respirar, dar tempo do time chegar. O Bahia não é mais um time reativo, é isso que o torcedor do Bahia precisa entender. Essa bola eu tô lembrando dela ali, porque o Everaldo pegou, foi isso que chateou a torcida, e tinha um cara no meio. Não era Caio Alexandre para receber o passe. Totalmente livre para receber o passe. E ao invés de ele tocar, ele preferiu, né, começar da forma que o Bahia vem jogando realmente. Aquele toque que vai gerando, aí Juba toca para um lado, para o outro. E o torcedor que não tem muito tempo, a questão é essa, não tem muitos anos que o Bahia jogava da forma que o torcedor gostava, né? Na verdade não tem nem anos, é o primeiro primeira vez que o Bahia está de fato jogando né? dessa forma, porque Exato. sempre era aquela velocidade quando retomava a bola, né? É só lembrar que quando o Rogério Ceni chegou aqui no Bahia o ano passado, a primeira coisa que ele falou foi justamente isso, que o estilo de jogo dele ele não teria como implementar naquele momento. Porque o Bahia ele chegou ali para apagar um incêndio. Exato. E não tinham peças para poder começar a jogar desse estilo. Então o que é que ele disse? Ele disse: eu vim aqui para poder assegurar o Bahia na primeira divisão e jogar da maneira que o nosso elenco foi montado. E foi aí que o time jogou de transição, literalmente. O time do Bahia jogava na transição, com Biel e Ademir jogando aberto o tempo todo e Cauli sendo o único jogador para poder pensar no meio de campo do Bahia. Em relação a gramado, que ele falou aí, não, que às vezes o pessoal... Mas a verdade é essa, Rogério. A verdade é essa, cara. Você já sabe que tem gramados ruins. Pra que ficar falando direto? Se não tem o que fazer mais. A gente fala há quantos anos de gramado ruim nesse país. Aí não dá pra você querer que o Bahia jogue do jeito que o Rogério quer jogar, sem de fato ter um gramado adequado. Quando a bola fica viva. Para o estilo de jogo. O Castelão mesmo, eu vi o jogo do Fortaleza, uma boa parte do jogo do Fortaleza no Castelão dá pena, velho. A situação que tá o Castelão. São poucos os estádios do Brasil que a gente tem a certeza de que o gramado vai estar 100%. Tirando os societies e híbrido ali do Corinthians,
A gente tem o quê? O Morumbi, que é sempre um tapete. O do Couto Pereira, que o Grêmio tá jogando, que eu vou te dizer, que tapete espetacular. Verdade. Do Couto Pereira. A gente tem... O do Corinthians botou? Mas do Corinthians é híbrido. É híbrido. É misto, é um gramado misto, Poxa, né? É só híbrido. site com grama, Que chique. que talvez seja a melhor solução. Eu acho que é, boa ideia essa aí. Que talvez seja a melhor solução, porque só site como é o do Palmeiras e do Atlético Paranaense, me desculpe, o jogo é outro. Completamente diferente. Então são poucos os estádios do Brasil que você tem ao longo da temporada 100% de qualidade no Newton gramado. Santos também, que Que é só site também. E o Alan Cristóvão tá dizendo que é isso, Pedro. O melhor em campo ontem foi Juba. Não só por conta do gol, mas jogou muito defensiva e ofensivamente também.